Shalom, povo do avivamento, guerreiros e guerreiras do Senhor, em nome de Jesus, eu creio que hoje será uma noite maravilhosa, extraordinária, na presença do Senhor. Nós vamos falar sobre o ministério apostólico. Você que vai chegando, vai jogando seu joinha, vai comentando, vai participando, vai chamando os irmãos e irmãs. Boa noite, boa noite. Minha filha Alessandra, filha Daniele, Raquel Ribeiro. Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero aguardar os irmãos estarem chegando. Mirielle, minha filha, saudade de você, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo e me vendo bem? Tá tudo certinho aí? Dá um joinha aí para mim, fala comigo, que eu quero saber. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar do ministério apostólico. Deixa eu ver. Pastora Mayra, shalom, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bem? Me ouvindo? Perfeitamente? Aleluia. Glória a Deus. Shalom, shalom. Está sem som? Está sem som? Está com som agora? Vocês estão me ouvindo? Ah, tudo perfeito, beleza. Tudo perfeito. Continua perfeito o som? Continua? Fala aí comigo. Está normal. Ah, glória a Deus. Glória a Deus. Priscila, pastora Priscila. Ah, beleza, estão me ouvindo? A Alessandra não está ouvindo. A Alessandra, sai e entra novamente, porque o pessoal está ouvindo. Por favor, para a gente começar. Vai convidando o pessoal do seu Instagram, vai convidando o pessoal para estar essa noite conosco. Tudo bem, tudo bem. Nascimento. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Kleber Santos. Shalom. Shalom a todos, irmãos e irmãs. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vocês estão me ouvindo, né? Só a Alessandra que não está ouvindo, mas os irmãos estão ouvindo. Vocês estão me ouvindo aí bem? Perfeito? Fala mais uma vez comigo aí, vocês que estão aqui. Estamos 10 pessoas já. Vocês estão me ouvindo? Se sim, dá um joinha aí. Fala comigo, para eu começar a ministrar, que eu tenho muita coisa para falar da parte do Senhor para nós essa noite. Aleluia. Sim, estão me ouvindo, sim. Daniel, pastor Daniel, meu filho, você está me ouvindo direitinho? Áudio e imagem ok, aleluia, glória a Deus, é isso aí, áudio e imagem ok. Alessandra Rodrigues, Ale Rodrigues, ok, Mirielle, shalom, filhos, shalom, glória a Deus, amém. Sim, Glaucio Teixeira, pastora. Amém. Vamos lá. Vamos orar para que tudo aconteça perfeitamente. Vai convidando o pessoal, vai chamando o pessoal. Em nome de Jesus, eu creio que coisas grandiosas vão acontecer essa noite e nós vamos elucidar muitas coisas através dos textos bíblicos, através da comprovação bíblica daquilo que é o ministério apostólico. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos à sua disposição nesse momento. Que o Espírito Santo me conduza a uma palavra poderosa, uma palavra de êxito, um ensino, Senhor, que vai desmistificar, ó Deus, a compreensão sistemática de cada homem, cada mulher, que compreende apenas a letra, mas não vê o espiritual, o sobrenatural da letra. A Bíblia, Senhor, que é escrita pelas suas mãos, é uma Bíblia sobrenatural. E nós compreendemos, ó Deus, que aquilo que era, é e sempre será real. E o Senhor tem escrito cartas ainda nesse tempo. O Senhor tem escrito às igrejas, ó Deus, como diz em Apocalipse. O Senhor tem levantado homens e mulheres com autoridade, envergadura profética e apostólica nesse tempo. Pastores, evangelistas, mestres, ó Pai, para ensinar a tua igreja o caminho que deve seguir,
para conferir, ó Deus, as grandes conferências que o Senhor tem feito, Senhor. São conferências para os apóstolos conferirem aquilo que a igreja está agindo, da forma que a igreja está recebendo a tua palavra de poder. Ó Deus, eu vejo guerreiras e guerreiros do Senhor, ó Deus, alinhados a uma marcha profética e apostólica. Eu vejo uma igreja forte sendo levantada, Senhor. Eu vejo uma igreja extraordinariamente potencializada no Teu Espírito. E nós entendemos, ó Deus, que quando nós recebemos o DNA apostólico dos céus, ó Deus, há homens e mulheres que se levantam com autoridade, não têm medo da morte, mas se entregam nas mãos de Yeshua HaMashiach para vencer e avançar. É assim, Deus, que a igreja, Senhor, chegou até hoje, com homens e mulheres se levantando, Senhor, potencializando o Teu Espírito sobre a terra. Homens e mulheres que são usados, ó Pai, com DNA apostólico. Ah, Senhor, em nome de Jesus, há uma genética apostólica sendo liberada nesses tempos. Ó Deus, não é algo, Senhor, somente do passado, mas é algo atual. E eu creio, Pai, que a igreja brasileira vai se coordenar, ó Deus, ao Seu Espírito. Há um toque sendo liberado nos céus. Há um toque, um sopro sendo liberado nos céus. Esse toque é o toque do shofar, é a tua voz liberando a igreja para avançar, conquistar. Igreja forte, constante na oração, no jejum, na santificação, no propósito e na palavra. E nós estamos essa noite aqui para direcionar o Teu povo, para quebrar os paradigmas, ó Pai, para quebrar, ó Deus, a religiosidade, mas que o povo possa entender, e é só Seu Espírito que vai convencer o homem do entendimento espiritual, do DNA celestial. Há uma genética espiritual que está transbordando em nós, e a igreja tem que assumir essa genética, tem que assumir esse propósito, Senhor, de prosperidade e avanço territorial. A igreja tem que parar de ficar nas quatro paredes, mas avançar para conquistar geografias em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, aleluia, em nome de Jesus. Queridos, vamos lá. O que eu vou falar agora vai ficar no coração de vocês. Não peço e não tenho esse poder de fazer com que vocês acreditem, aqueles que vão ver futuramente, aqueles que vão ver em outros canais e outras redes sociais que eu vou postar. Não tenho o poder de dizer para você, acredite, acredite. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo e vai compreender tudo que eu digo. Porque não vou ficar debatendo com pessoas que já têm uma mentalidade formada, que não querem entender o novo, ou o novo que já é 2026 anos vai fazer, que é a palavra do Senhor, a vinda de Jesus na terra, e aquilo que Ele chamou geneticamente homens e mulheres para cumprir um propósito do ID da palavra do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então nós vamos falar de um ministério. Por que nós vamos falar de um ministério apostólico? Porque muito eu vejo as pessoas criticando o mover apostólico e profético. Não existe mais apóstolo. Você está se autodenominando apóstolo. Quando eu vejo isso e ouço isso, leio isso, eu vejo que as pessoas realmente, elas não leem a Bíblia. Porque se elas lessem a Bíblia, em Atos dos Apóstolos principalmente, elas vão observar o que nós vamos entender hoje aqui. Elas vão observar que até profetas aparecem em Atos dos Apóstolos depois da ida de João Batista. Profetas que vêm falar com Pedro, profetas que vêm trazer profecia de Jerusalém para Pedro. E se eu não me engano, Barnabé, que estavam em uma outra cidade, um profeta sai de Jerusalém, dito pela Bíblia em Atos, e vai até Pedro para trazer uma mensagem do Eterno. Então, como que nós devemos agir? Como que nós devemos compreender? Veja bem, a igreja, eu vou já deixar essa palavra, ela nasce apostólica e ela vai terminar apostólica. Apóstolo, o que você está falando?
Sim, porque quando as pessoas não compreendem aquilo que eu acredito, aquilo que muitos acreditam, elas estão limitadas. Nós devemos respeitar? Devemos, mas veja bem, existe um limite. Qual é o limite, apóstolo? O limite é o seu direito termina quando começa o meu direito. E o meu direito é de acreditar naquilo que o Espírito Santo me diz, não naquilo que o homem fala, ou naquilo que um sistema religioso criou. Não estou aqui para falar sobre sistema. Eu amo a igreja brasileira, me considero um servo do Senhor, do reino, tenho meus filhos espirituais, avanço em glória, passo meus perrengues espirituais também, como ser humano, mas há uma convicção dentro do meu coração desde que eu era obreiro de igreja. Existe algo a mais. Se você é um desses que sabe que existe algo a mais de Deus, que não é só um culto de domingo, um culto de terça, um culto de quinta, que vai transformar a tua vida, mas uma imersão poderosa na palavra do Senhor. Isso é conferir. A igreja ela está sendo conferida, amém, pelo Eterno, através dos seus servos, apóstolos e profetas que têm sido levantados. Não há uma década, mas há mais de 3 décadas. Está sendo restaurada uma visão que deixa de olhar para Roma e começa a olhar para Israel. Começa a olhar para os princípios. E eu tenho dito aqui, princípios quebram principados. Se a igreja brasileira, a igreja mundial não entenderem que os princípios quebram principados, é óbvio, meu irmão e minha irmã, que sempre vai haver lobo no meio de ovelhas. Sempre vai haver, amém, pessoas com mau caráter. Mas isso é uma coisa que pode ser curada, pode ser liberto, mas se a pessoa realmente quiser. Vamos lá. Jesus escolhe homens que ninguém queria, improváveis. Amém? Improváveis. Você concorda até aqui comigo? Diz, eu concordo, estou entendendo, e é isso aí. Ele escolhe homens improváveis. Dentro de homens improváveis, havia homens com uma personalidade forte, com uma personalidade passiva, com uma personalidade medíocre, com uma personalidade duvidosa, e homens lobos no meio de cordeiros. Homens traidores, homens com falta de caráter. Um homem com falta de caráter. Quem era esse homem? Judas. Quem era um homem forte, valente? Pedro, que estava a fim de lidar com a espada. Quem era um homem passivo? João. Quem era um homem duvidoso? Aquele homem que duvidava de tudo. Tomé. Ei, querido, são homens, seres humanos, que você vai falar e às vezes a pessoa não quer entender. Quem não quer entender, fica no teu entendimento. Eu compreendo. Mas agora vamos lá. No texto, Atos 1, 8. Pega a tua Bíblia aí e vamos começar essa trajetória para nós entendermos a palavra e o que é apostólico. Amém? Vamos lá. Mas receberei, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, eu vou compreender algo quando eu recebo poder vindo do alto através do Espírito Santo. Poder de entendimento, poder de milagres, maravilhas, prodígios. Tem pessoas aí fazendo chacota do poder, fazendo chacota da unção, fazendo chacota do batismo com o Espírito Santo. As pessoas querem mais, irmão. E o que acontecia na época dos apóstolos? Eles impunham as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas com fogo e com o Espírito Santo. Apenas um sopro, apenas o suor dos apóstolos faziam com que as pessoas fossem tocadas. Apenas a imagem, a sombra dos apóstolos faziam com que as pessoas fossem curadas, querido. Homens que acreditavam no sobrenatural. Você não pode, ninguém pode parar homens e mulheres
que acreditam que tem algo a mais. Homens e mulheres que se afirmam e entendem que não são dessa terra. Entendem a Bíblia não como o Machia somente morreu na cruz, que foi a obra primária, a primazia de Deus. Foi Jesus se entregar na cruz e morrer por nós, foi a obra perfeita. Mas depois dessa obra perfeita, ele disse em Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Existem três níveis de poder que Deus libera sobre a face da terra. Uma, vocês serão testemunhas em Jerusalém. Outra, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Níveis de certeza que o poder vai chegar nesses lugares longínquos. Através de quem? De incrédulos, meu irmão? Não. Através de quem? De santos, de puros, de intelectuais racionais, ou de homens e mulheres que querem acreditar no sobrenatural, querem avançar, querem levar a palavra de Deus. A loucura para Deus é sanidade, e a loucura para os homens é loucura. Os homens não compreendem aquilo que homens e mulheres estão dispostos a fazer, acreditando nos seus ideais, acreditando que há uma igreja forte, não uma igreja sadia, que as ovelhas são guerreiros e guerreiras do Senhor, são homens e mulheres fortes, não foram chamados para a igreja para ficar doutrinados por homens, dependentes de homens, dependentes de mulheres, mas foram levantados para liberar a palavra para o maior número de pessoas. Mas essas pessoas precisam aprender a ser discipulados. E por quem? Não estão discipulando. Não estão trazendo o avivamento da palavra para as pessoas. Estão chacotando cura, batismo com o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, dons e maravilhas, ministério dos anjos, e o mover apostólico veio trazer isso novamente. Os apóstolos se movem no poder. Os profetas se movem no poder, se movem na ativação. É fogo, água, terra e ar. Se movem nos elementos. Se movem no poder que foi criado pelo Deus Todo-Poderoso, o Deus excelso, o Deus que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós seremos testemunhas, tanto em Jerusalém, e em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. DNA apostólico, o que é isso? A igreja nasceu sob o sopro do Espírito Santo. Diga para o teu irmão, aonde você estiver aí, a igreja nasceu através do sopro do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que trouxe o avivamento, o sopro e a testemunha de quem é Jesus para toda a igreja. Homens andaram com Jesus, pessoas foram curadas por Jesus, mas Jesus morreu na cruz. Muitos não acreditaram que ele ia ressuscitar. Mas depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, eles começaram a ver milagres, maravilhas, prodígios e coisas sobrenaturais acontecendo. O que quer dizer isso, apóstolo? Quer dizer que a partir do momento em que o Espírito Santo desce, eles foram testemunhas oculares de Jesus. Mas o Espírito Santo revelou Jesus para eles na profundidade. Todo apóstolo teve a presença de Jesus, andou com Jesus, mas só foi revelado depois que Jesus ascendeu e o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo revelou a verdadeira pessoa de Jesus para aqueles que o buscavam e acreditavam nele. E a partir daquele momento eles começaram a ver milagres, prodígios e maravilhas. Então vamos lá, a igreja nasceu do sopro do Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém. Ela não nasceu como uma instituição, mas com um movimento de poder, missão, autoridade espiritual. Nós temos visto isso hoje em dia.
Você está vendo um mover apostólico acontecendo, mas muitas pessoas rejeitando. Você pensa em algo que aconteceu antes. Jesus veio, mostrou poder, mostrou unção e chamaram ele de filho de Belzebu. Jesus foi, se entregou para a cruz, ressuscitou e mesmo assim não acreditaram. Rejeitaram ele, rejeitaram o poder, rejeitaram a cura, rejeitaram as manifestações celestiais que aconteciam através dele. E depois que os apóstolos se moveram, começaram a se mover, também começaram a rejeitar. Porque aquilo que eu não consigo dominar, eu rechaço, eu deixo. Porque eu não consigo entender. Na verdade, eu tenho medo de buscar, eu tenho medo de mergulhar. Mas existe um povo, e esse povo é você, que está sedento por mais de Deus, está sedento pelo sobrenatural, está sedento pelo aquilo que vem dos céus, e não vai se vender por palavras sistemáticas, por religiosidade, por palavras de pessoas que não leem a Bíblia, que não compreendem a Bíblia e que não querem mergulhar na Bíblia. São papagaios de pirata que só repetem aquilo que ouve alguém falar. Ou impulsionador de sinais de Wi-Fi que só impulsiona aquilo que ouvem. Levam para mais longe, mas não entendem, não compreendem. Mas eu tenho visto uma geração de homens e mulheres sedentos pelo avivamento, sedentos pelo poder, sedentos pelo sobrenatural, que estão compreendendo e entendendo a glória do Senhor se manifestando através de homens e mulheres que Ele escolheu aqui na terra. E mais, a Bíblia diz que é para todos, o Espírito Santo desceu para todos aqueles que o creem e que buscam Ele em espírito e verdade. A natureza, a criação, anseia pela manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. E se você é um filho de Deus, diga eu sou um filho de Deus. Aleluia. Efésios 2:20 diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Vou repetir. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, é a principal pedra do movimento apostólico, da igreja, da eclésia, da Beite, do kibutz, da reunião, onde as pessoas iam para a igreja primitiva, iam para receber poder, receber unção, receber cura através dos apóstolos que foram deixados por Jesus. O fundamento apostólico não é apenas histórico, é espiritual, eterno e profético. A igreja começou apostólica e terminará apostólica, pois o mesmo Espírito que a fundou é o que a conduzirá na reta final antes da volta de Cristo. O Espírito Santo ele está no controle na terra. O Espírito Santo ele tem todo o controle na terra. Ele está revelando uma chia para mais número de pessoas. Para cristãos contemporâneos, cristãos antigos, cristãos com mais de 50 anos de evangelho, com 1 ano de evangelho. Ele está revelando a profundidade do poder de Jesus que nós deixamos de lado. E só o Espírito Santo pode trazer essa revelação profunda para nós. Criaram-se várias raízes da mesma palavra e dispersaram a verdade, dispersaram o poder de Deus, dispersaram. É como o filho pródigo, pegaram os seus bens e gastaram com prostitutas, gastaram com bebidas, gastaram no mundo. Mas está na hora desses filhos voltarem para casa e entenderem que a casa está preparada para eles e tem um banquete, roupas novas, sandálias novas e um anel para que eles possam vivenciar o poder de Deus. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. No livro de Atos, a palavra apóstolo é central. Os apóstolos eram enviados com autoridade, no grego, apóstolos, aquele que é enviado com uma missão. Eles representavam o governo de Cristo na terra. Hoje em dia, existe apóstolos profetas que se movem no profético,
apóstolos conquistadores, apóstolos dominadores de geografia, apóstolos de atos proféticos, de mapeamento, de cura interior, de libertação, homens e mulheres com envergadura, e as pessoas nem compreendem o que é a Bíblia, não vão na história da Bíblia e pensam que hoje em dia não deve ter. Não tem. Tem sim pessoas que fazem muito mais do que dentro de 4 paredes, pessoas que estão fazendo onde ninguém vê, pessoas que estão indo onde Deus está mandando, que ninguém sabe e ninguém vê. Pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito e sendo conduzidos para quebrar principados e potestades, não porque eles têm poder, nós somos seres humanos, mas porque Deus enviou. E quando Deus envia, Ele garante. Escreve aí, quando Deus envia, Ele garante. E existem homens que estão fazendo isso hoje. Mas, mais uma vez, eu vou ressaltar, existem homens com falta de caráter, mulheres com falta de caráter. Mas isso não está ligado a apóstolos, está ligado a todos os seres humanos que não têm caráter e são ludibriadores, caluniadores, pessoas que não vivem a retidão do evangelho alinhado ao propósito, princípio que quebra principados. Vamos continuar. Uau. Eles representam o governo de Cristo na terra. Atos 2, 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A base da igreja primitiva era doutrina, revelação apostólica. Comunhão, vou repetir, doutrina, revelação apostólica. A doutrina que os apóstolos criaram e geraram foi dada pelo Espírito Santo, foi dada pelo próprio Deus. Revelação apostólica, comunhão, unidade espiritual. Não é a comunhão que nós vemos hoje. Não. É comunhão para gerar unidade espiritual. Reino, poder, milagres, prodígios, maravilhas. Quem queria ser batizado no Espírito era batizado através de imposição de mãos. Quem queria ter poder recebia. Quem queria ter cura recebia. Era assim que se movia a igreja primitiva. No poder, na ativação, no domínio territorial e geográfico. 4. Partir do pão, aliança e serviço. E 5, oração, dependência do Espírito Santo. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Esses 4 pilares formam o DNA apostólico. Vou repetir os 4 pilares. Comunhão, partir do pão, oração e doutrina. DNA apostólico. A missão apostólica, enviados para restaurar. O apóstolo não é apenas um título. Eu sempre falo isso. O apóstolo não é um título. O apóstolo é um ministério, é um chamado. Ok? Um apóstolo não é um título. É um chamado. A pessoa dele é aquilo. Ele foi chamado para aquilo. O DNA dele clama por aquilo, por mover, por avançar, por conquistar. Por ver pessoas salvas, por ver pessoas curadas, por ver pessoas sentindo o poder de Deus. Você não tira isso de uma pessoa assim. Não pode dizer que uma pessoa assim está louca, está se autodenominando. Não, eles têm os efeitos espirituais e não se denominam, mas sim são levados a um encontro com outros que já andam nessa envergadura, que reconhecem aquele como um servo do Senhor para aquela missão. Quem se autotitula, se autotitula para a morte, porque não vai vencer, não vai crescer. Porque a envergadura, a capa e a armadura é pesada.
É difícil, não é fácil. Hoje, as pessoas querem um microfone perfumados, cheirosos, tomados banho no altar. É muito fácil estar ali em cima, pregar, para aparecer. Mas tem homens e mulheres, indivíduos que estão no vale, que estão agora no monte, que estão agora fazendo coisas que nós nem imaginamos que estão fazendo. Por que você sabe, apóstolo? Porque eu faço. E muitas pessoas eu faço pela nação coisas que Deus manda e que muitos não vão saber e não precisam saber. Mas tem que entender que o mecanismo da igreja não é um templo. O mecanismo da igreja é dominar lá fora. O Espírito Santo quer conquistar todo o maior número de pessoas para os céus, enquanto o inferno quer levar o maior número de pessoas para o inferno. Será que você está entendendo o que eu estou falando? O apostólico não é apenas um título, é função espiritual de envio e restauração. O apóstolo é aquele que libera governo espiritual sobre territórios, planta fundamentos do reino, abre caminhos para que os outros andem. Muitas igrejas são fundadas, querido. Vamos dar um exemplo? Vamos dar um exemplo? A Assembleia de Deus no Brasil. Nasceu aonde a Assembleia de Deus no Brasil? Nasceu lá na Azusa. E missionários vieram para cá com uma missão apostólica. Esses homens eram apóstolos? Sim, porque desbravaram territórios. O Espírito Santo lá falou para os irmãos que, em português que eles tinham que ir para o Brasil. E eles vieram para o Brasil. Você pode buscar a história da Rua Azusa e a chegada da Assembleia de Deus aqui em Belém do Pará, no Brasil. Há um fundamento. Eles desbravam territórios, conquistam territórios, para que o reino seja pregado, para que a palavra seja pregada. E aí vem os evangelistas, aí vem os pastores, aí vem os mestres. Mas como nós vamos deixar os 5 pilares? Apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre. Não temos como deixar. É um mover da igreja, são os pilares da igreja. E existem homens dessa envergadura, mulheres dessa envergadura. Plantam fundamentos do reino, abrem caminhos para os outros andarem. Romanos capítulo 1, versículo 5. Por meio dele recebemos graça e apostolado, para a obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome. Por meio dele, recebemos graça e apostolado, para a obediência da fé entre todos os gentios, pelo seu nome. A graça apostólica é chave de obediência e fé. Ela não gera apenas seguidores, mas herdeiros espirituais e conquistadores de território. Nota-se, queridos, que os apóstolos, eles desbravam, são desbravadores. São homens que não estão satisfeitos em ficar somente num lugar. Eles querem avançar. São levados pelo sopro do Espírito para ir para mais longe, para ir para outros territórios. Eles não estão interessados em ir para Miami, Nova York, Dubai. Eles estão interessados em ir para a África, para a janela 1040, onde o evangelho não consegue ser pregado, onde eles vão lá desbravar, falar da palavra do Senhor. São homens impulsionados a avançar o reino por toda a terra e levar o reino a todos os lugares. Aqueles que criticam, eles não estão dispostos a isso. Eles não estão fazendo nada, a não ser aquilo que foram doutrinados, aquilo que aprenderam e estão passando o que aprenderam. Método. Método é o que as pessoas estão vendendo hoje. Me desculpe a franqueza, mas são métodos de encher igreja, métodos de ganhar ovelhas. Enche a sua igreja em 40 dias, enche a sua igreja em 30 dias. Isso são métodos. Isso não é reino. O reino ativa pessoas em poder, em unção, em graça e santidade. O reino conquista geografias. O reino destrona principados. O reino destrona potestades. O reino de Deus na terra gera homens e mulheres fortes. Homens e mulheres tementes.
homens e mulheres cheios do poder. O evangelho, meu querido, é o evangelho de poder. Vamos continuar? Vamos continuar? Assim como o Espírito Santo foi derramado no princípio, haverá um último derramar antes da volta de Cristo, e será apostólico e profético. Joel 2, 28 e 29 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Mateus 24, 14 diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá um fim. Todas as nações têm que ouvir o evangelho do reino, o evangelho de poder, o evangelho de manifestações que homens e mulheres não compreendem. Enquanto a igreja não aceitar o mover que está acontecendo, não há uma década, há duas, há 3 décadas, que está acontecendo poderosamente sobre todo o mundo, a igreja vai continuar rejeitando o Espírito Santo, dizendo com clareza: você foi batizado, mas é isso aí, é falar em línguas. Não, você foi batizado, você está obediente aí, fica aí sentado, tá tudo bem, não tem mais não, é isso aqui, aceita o culto no domingo, aceita o culto, e eu não estou contra, eu estou a favor, mas eu quero que você entenda que tem mais. E quando aquela pessoa quer mais, ela se destaca, porque ela vai ser caluniada, rechaçada, ela vai ser excluída, ela não vai ser entendida. A palavra diz isso: em meu nome serão perseguidos, caluniados, não aceitarão vocês, vão querer a sua morte em meu nome. A igreja está passiva? Não, querido. A igreja realmente está dormindo. Mas existem homens e mulheres que estão se levantando e aceitando o seu chamado, a sua forma de viver. E é esse o mover apostólico e profético. Sabe, quando as pessoas elas me encontram, meu nome é Alexandre, eu nasci, meu nome é Alexandre. Eu não sou apóstolo Alexandre. Eu tenho um chamado apostólico. Mas as pessoas, às vezes, que eu entendo quando a pessoa não aceita, ela fala assim: ô pastor, ah não, é difícil para mim entender, falar apóstolo, é difícil. É difícil por quê? A mesma forma de pastor, presta atenção, querido. O pastor também está nos 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastoral e mestre. O pastor é um dos 5. Então, não existe pastor, não existe mestre, não existe evangelista, não existe profeta, não existe ninguém. Então, quem está pregando lá? Um homem que se autotitulou e botou o CNPJ da igreja e está falando o que quer falar, pregando a palavra do Senhor, que é liberada para todo mundo. Mas os ministérios existem. E mais uma vez eu vou ressaltar: o ministério apostólico é um ministério de ativação, de conquista, de avanço, de reino. Enquanto o apóstolo está fazendo aquilo que o profeta recebeu dos céus para fazer, ele está dominando e governando para abrir campo para a igreja pregar o evangelho do reino, que é de poder. Aleluia, 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 aleluia. Mateus 24, 14. Este evangelho do reino será pregado a todo mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho que anunciará a volta de Cristo não será denominacional. Vou repetir. O evangelho que anunciará a volta de Cristo não será denominacional. Será apostólico, com poder, sinais e autoridade. Fica registrado isso aqui. A igreja terminará como começou, cheia do Espírito Santo, e em unidade e em missão. Estamos vivendo o tempo que o Senhor está restaurando o governo apostólico em meio à igreja. Não se trata de posição, mas de autoridade espiritual para alinhar a igreja à vontade do Pai. Efésios 4, 11, 13 diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, com vista ao aperfeiçoamento dos santos,
para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. O apostólico prepara a noiva para o noivo. O profético revela o tempo e o propósito. E ambos se unem nesse ciclo final da história da igreja. Assim como começou com o envio, o poder e comunhão, a igreja terminará com o mesmo fogo. Uau! Uau! Aleluia! Glória a Deus! Com o mesmo fogo, com pessoas curadas, com pessoas restauradas, com raízes da iniquidade arrancadas, com poder e principados e potestades enfraquecidos, nações conquistadas pelo poder do reino de Deus. O avivamento não é um movimento, o avivamento será uma realidade. Quando a igreja olhar para Jerusalém e entender os códigos proféticos e apostólicos que se anunciam nesse tempo, para a glória e honra dos céus aqui na terra, existem homens e mulheres com envergaduras para fazer aquilo que Deus quer e não o que o homem quer. Aleluia, que ouvem a voz do Senhor e ativam outros a ouvirem, que caminham com olhos de águia e ensinam outros a enxergar além do umbigo, além da letra. Há uma Bíblia escrita além da Bíblia. Uau! E essa Bíblia é revelada para aqueles que buscam em espírito e verdade. Meu Deus! Aí é muito fácil chamar de maluco, de agressivo, de forte demais. Não aguenta esse homem, anda pra lá, anda pra cá, anda pra lá, anda pra cá. Não aguenta essa mulher, só bota capa, toca chofar, bota manto, anda descalço, não raspa a barba, raspa a cabeça, deixa o cabelo grande. Querido, isso é um movimento espiritual coordenado pelo Espírito de Deus, não por religiosos. Mas a verdade é dita. Assim como começou com o envio, poder e comunhão, a igreja terminará com o mesmo fogo, mas agora mais madura, governando com Cristo e manifestando o reino na terra. Uau! Aleluia! Vocês acham que os irmãos e irmãs que se movimentam apostolicamente, profeticamente, não são seres humanos? Não acham, não tem dúvida. É tanto ataque. É tantas pessoas falando, tanta coisa, criticando, que às vezes bate um cansaço. Somos seres humanos. Talvez, querido, você esteja andando, talvez você esteja me vendo em um dia que você se sentiu fraco. Ou você lembra que você ia jogar tudo embora, tudo fora. Que não dava mais para morar onde você mora, na sua cidade. Mas foi um homem aí e fez um ato profético que Deus mandou e a muralha caiu. E de repente os céus de bronze, os céus se abriram e ficou uma glória, poder e unção no teu território. Você falou, cara, algo mudou aqui. Está melhor, está mais calmo. Eu estou me sentindo mais calmo, a minha família está mais calma. E você não sabe que foram enviados de Deus, que foram até esse território e mudaram o território, direcionados pelo Espírito de Deus. Então, antes de rejeitar, compreenda que foram homens e mulheres chamados para fazer algo que você talvez não faria e não teria coragem para fazer. Mas Deus levanta pessoas que têm coragem de fazer. Tem coragem de avançar, tem coragem de entrar pelo meio do mato, tem coragem de chegar numa cachoeira. E Deus falou, no meio da cachoeira você levantará um altar para mim. E quando ele chega na cachoeira, é loucura, não é? Uma cachoeira. Como que no meio de uma cachoeira você vai levantar um altar para o Senhor? E você chega no lugar que Deus mandou você ir, e quando você chega lá, a cachoeira está descendo, aquela água forte, potente. E no meio da cachoeira tem uma terra seca, uma rocha. E melhor, no meio dela tem um caminhozinho para você chegar lá
e fazer aquilo que Deus mandou. Só quem vive o sobrenatural sente e vê essas coisas. Experimenta essas coisas. Coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram, mas que não chegou ao coração do homem, aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja nesse tempo. E Deus tem chamado homens dessa forma, para fazer coisas que ninguém quer fazer. E quando a geografia começa a ser mudada, alguém ganha fama. Mas foi Deus que fez. Não é prefeito, não é governador, não é presidente, não é senador, não é deputado, não é político, não é vereador, não é prefeito que faz alguma coisa. Deus envia os seus santos profetas, porque não há nada em oculto e escondido que Deus não revele primeiro a eles. E depois que Deus revela a eles, Deus comanda eles a fazerem algo. Acorda, igreja. E quando eles fazem algo, as coisas começam a se mover. Territórios e geografias, a política começa a se mover a favor do que Deus está mandando. Bíblia é assim. Quando a gente lê, a gente sente e vê acontecer. Apocalipse 21, 14 diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A Nova Jerusalém, símbolo da igreja glorificada, tem fundamentos apostólicos eternos. Aleluia! A igreja começou apostólica através de Cristo, através de Jesus, através de Yeshua, através do leão da tribo de Judá. Levantou 12. Eu vou falar o nome deles aqui. Esses 12 levantaram outros. A igreja começa apostólica. E ela não vai terminar pastoral. Ela vai terminar apostólica. Vou repetir. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. E neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então quer dizer que foram levantados os apóstolos do Cordeiro. É óbvio, é bíblico, está lá. E essa igreja que nasce apostólica, ela também termina apostólica. A Nova Jerusalém, símbolo da igreja glorificada, tem fundamentos apostólicos eternos. Isso revela que os apóstolos não é uma fase, é um princípio eterno do reino. E é por isso a restauração. O Espírito diz à igreja: eu estou restaurando a minha casa sobre os fundamentos antigos. Eu estou levantando apóstolos e profetas, não de púlpito, mas de propósito. Eles vão governar cidades, liberar decretos e preparar o caminho para o rei. Alguém está pegando isso aí? Diga: eu sim, eu entendo, eu estou convicto. Meu querido, o Espírito Santo está dizendo para nós nesse momento: eu estou restaurando a minha casa sobre os fundamentos antigos. Eu estou levantando apóstolos e profetas, não de púlpito, mas de propósito. Eles vão governar cidades, liberar decretos e preparar o caminho para o rei. Aleluia. Isaías 58, 12 diz assim: e os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. A missão apostólica não acabou. Ela está sendo reacendida. A igreja que começou com fogo terminará no fogo. Aleluia! O mesmo poder que desceu no cenáculo será o poder que arrebatará a igreja. A igreja começou apostólica e terminará apostólica. Eu quero declarar algo aqui agora. Senhor, reacende em mim o DNA apostólico do reino. Faz-me um enviado do teu governo, um portador da tua glória, e que através de mim o teu reino venha sobre a terra. Agora eu vou falar sobre os apóstolos do Cordeiro. Eu vou dar o nome deles e vou dar todos os demais apóstolos, inclusive uma apóstola, mulher,
na Bíblia, que as pessoas não leem, que as pessoas não entendem, que as pessoas não compreendem. Mas eu quero dar a lista aqui, nome após nome. Porque tudo é profético. E tudo vai se mover apostolicamente. E antes de criticar, compreenda a missão daquele que está ao teu lado. Apóstolo, profeta, não foi feito para ficar dentro de igreja, irmão. Foi feito para dominar geografias. Não foi feito para ficar em púlpito. Quando sobem a púlpito não, ao altar, e colocam a sua Bíblia, o seu tablet no púlpito, eles estão ali para liberar poder. Não para pregar uma palavra teológica com sentido. Estão ali para liberar o reino de Deus sobre todos aqueles que estão ouvindo. Compreendam isso hoje. Os 12 apóstolos do Cordeiro são Pedro, Simão, Tiago, filho de Zebedeu, João, André, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, ou Judas, filho de Tiago, Simão, o Zelote, Judas Iscariote, depois substituído por Matias em Atos 1, 26. Por uma convenção apostólica. Os apóstolos se reuniram e levantaram mais um apóstolo, no lugar de Judas, Matias. Estes são chamados apóstolos do Cordeiro. Atos dos Apóstolos, Apocalipse 21, 14. Exclusivos fundamentos da noiva em Jerusalém. Os portais apostólicos, apóstolos do Cordeiro. Apocalipse 21, 14. Outros apóstolos levantados no Novo Testamento. Vamos a eles? Vamos lá. Além dos 12 do Cordeiro, que fala no começo em Atos dos Apóstolos e lá em Apocalipse. Além dos 12, vemos outros chamados de apóstolos no Novo Testamento. Paulo, apóstolo dos gentios, Romanos 11, 13, 1 Coríntios 9, 1. Barnabé, Atos 14, 14, chamado Paulo e Barnabé de apóstolos. Tiago, irmão do Senhor, Gálatas 1, 19. Silas e Timóteo, 1 Tessalonicenses 1, 1 e 2, 6, indicados como apóstolos no contexto. Está escrito lá. Agora, Andrônico e Júnia, Romanos 16, 7, notáveis entre os apóstolos. Tem algumas Bíblias que está Júnior, porque foi mudado, para que não notassem que tem mulher apóstola. Que isso, né? Mas a história e a verdade vêm sempre à tona. E talvez a sua Bíblia, se você tem uma Bíblia completa, traduzida direto do hebraico para o português, você vai ver Júnia, Romanos 16, 7. Alguns estudiosos incluem Epafrodito, Filipenses 2, 25, como enviado, no grego apóstolos. Apóstolos do Cordeiro, 12, fundamento eterno. Outros apóstolos levantados depois. Pelo menos 6 a 8 nomes claros no Novo Testamento. Assim podemos dizer, há 12 apóstolos do Cordeiro, único e insubstituíveis. Depois Deus levantou apóstolos ministeriais para a expansão da igreja, mostrando que o ministério apostólico não se limitou aos 12. Romanos 16, 7 diz assim: saudai Andrônico e Júnia,
meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Aqui Paulo cita Andrônico e Júnia. O nome Júnia, ou Via, é feminino no grego. A maioria dos manuscritos e pais da igreja reconhece Júnia como mulher. Paulo a chama de notável entre os apóstolos. Epissômio, entóis, apóstolos. Durante séculos, tradutores alteraram o nome Júnias, masculino, inexistente na cultura grego-romana, para evitar a ideia de uma apóstola. Ei, acordou aí, irmão? Você que não crê, será que isso, você vai correr lá e vai estudar? Vai aprender? Será que vai desmistificar essa religiosidade de não acreditar que existem mulheres com unção, homens com unção, homens que mudam geografias através da direção de Deus e do mover dos anjos que andam com eles? Por quê, querido? Você não vê, talvez. Porque você não acredita. Você não entende. Hoje, a maioria dos estudiosos bíblicos concorda que se trata de uma mulher chamada Júnia. Sim, temos fortes evidências que Júnia foi reconhecida como apóstola no Novo Testamento, junto com Andrônico. Isso mostra que o ministério apostólico não se restringiu apenas a homens, mas Deus levantou também mulheres para expandir o reino. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Quando alguém falar alguma coisa que não tem compreensão, você já sabe que a pessoa não lê Bíblia, que ela não estuda, que ela não pega o Google, né? E vai buscar. A Márcia Peixoto colocou aqui, mente religiosa, mesmo lendo, não enxerga. Isso aí, minha amada. É dessa forma. Mesmo lendo, não enxerga. Isso mostra que o ministério apostólico não se restringiu apenas a homens, mas Deus levantou também mulheres para expandir o reino. O homem não está fazendo, o homem não está se posicionando, as mulheres estão se levantando, meu irmão, e estão vencendo, estão avançando, estão crescendo, ministérios de envergadura poderosa de mulheres. Mulheres santificadas, alinhadas ao altar, purificadas, restauradas, estão ministrando palavras com poder, com ousadia, vendo manifestação de anjos, manifestação do poder de Deus, cura, milagres, prodígios e maravilhas. Apóstolas do reino de Deus estão sendo levantadas nesse momento, estão sendo levantadas nessa geração. Quando o homem não se posiciona, Deus não deixa parado o seu reino. Deus levanta quem quer e quem se posiciona para ser. Aleluia! Uau! Aleluia! O Espírito Santo que está dizendo, o mover de Deus não vai parar, porque homens não querem e vão ficar no seu ego, na sua soberba. Enquanto houver homens que se acham alguma coisa, querido, Deus vai levantar aqueles que estão lutando contra o urso e o leão, no meio do mato, onde ninguém vê, para ser aquilo que Ele quer que seja, que o reino dele seja levado às maiores nações da terra. Para pregar o evangelho do reino. Reino! Muitos falam de reino, mas o reino é dele. O reino não é meu, o reino é de Deus. Aleluia! E a voz profética é a voz que Deus levanta. Pode ter lente de contato, pode ter um dente na boca, pode nem falar direito, pode nem andar direito, pode nem se pronunciar direito, mas quando Deus permite que aquele seja levantado, meu querido, homens e mulheres vão entender o poder de Deus na fraqueza dos homens.
No meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua força. Hoje existem homens fortes que se acham, mulheres, enfim. Mas Deus pega aqueles que não são para ser. Diz uau, diz aleluia, diga glória a Deus. Os apóstolos do Cordeiro, fundamentos eternos, Apocalipse 21:14. Pedro, Simão, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, Tadeu, Simão, Judas Iscariotes. Total 12. Apóstolos da pós-ressurreição, ministeriais. Alexandre Alves, Úrsula Alves, Matias, Paulo, Barnabé, Tiago, Silas, Timóteo, Andrônico, Júnior, Apolo, Epafrodito, Tito, Aristarco, Marcos, João Marcos. Total 13, 12 com 13 dá quanto? 25 apóstolos. Total. 12 do Cordeiro, 13 ministeriais, citados já reconhecidos no Novo Testamento, total 20 apóstolos, 25 apóstolos, incluindo uma mulher. É verídico afirmar que o Novo Testamento menciona 25 apóstolos, direto ou indiretamente. Destes são 12 exclusivos do Eterno, o Cordeiro, e fundamento, e outros são apóstolos ministeriais levantados para a expansão do reino. Júnior, sim, aparece como apóstolo, a mulher em Romanos 16:7. Agora, quando nós entendemos essa envergadura que Deus nos dá, nós não precisamos convencer ninguém. O próprio Espírito Santo convence. Muitas pessoas vão concordar comigo, outras não. Muitas pessoas querem uma palavra mais branda, mais suave, né, que vai massagear o ouvido, mas outras querem como Paulo, forte, como Pedro, ousado. Muitas vezes, homens e mulheres se movimentam de acordo com o que os outros não querem. E são rechaçados, não são entendidos, não são compreendidos. Mas esses não geram escândalos. Esses não geram prostituição. Esses não desonram o reino. São homens e mulheres que estão escondidos, que aparecem quando Deus quer. Vira e mexe, você aparece um, daqui a pouco ele some. Deus esconde ele novamente, esconde ela novamente, daqui a pouco ele aparece. Mas ele continua fazendo aquilo que Deus quer. Será que nós estamos dispostos a fazer o que Deus quer? Ou servir a Deus de acordo com o que nós queremos? Perdão. Será que a igreja brasileira está preparada para um mover apostólico e profético? O que você acha? Escreve aí para mim. Será que a igreja brasileira está preparada para o vinho novo de Deus? Ou será que a igreja brasileira apenas quer reveladores, espíritos de adivinhação? Será que a igreja brasileira quer o verdadeiro poder que vem do céu? A manifestação, o temor e tremor? Será que nós estamos já acostumados a uma visitação somente e não queremos a presença total? Será, queridos, que em tudo que eu falei aqui essa noite, será que você se convenceu que a igreja começa a sair de Roma e começa a olhar para Israel? Será que ainda não está certo na tua mente os fundamentos bíblicos que são eternos, mas sem a religiosidade criada pelo protestante? Igreja a qual eu faço parte, mas em muitos lugares somos rejeitados. Tocar o chofar é tocar um chifre. Por que esse homem está tocando chifre? Por que essa mulher está tocando chifre? Nem saber sobre o chofar as pessoas sabem. Falar de festa bíblica está judaizando. Falar das tribos, falar dos tempos antigos, é tirar Jesus e colocar Israel.
Se o próprio Jesus falava e vivia as promessas que Deus deu e os preceitos que Deus entregou para Israel. E ele mesmo falou: eu vim para cumprir e não para abolir. E ele mesmo disse que nem sabe o dia que vai voltar, só o Pai que está no céu sabe o dia que o Filho do Homem retornará. Hoje temos vários adivinhos querendo dizer que dia que Jesus vai voltar, que ano que Jesus vai voltar e quando a igreja será arrebatada. Eu quero te dizer que muitos já estão na glória reinando com ele. Muitos já saíram dessa esfera terrena, dessa dimensão, e já estão glorificados com ele. Ele já chamou. E outros estão aqui ainda, vivendo uma vida para entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não faz curva, ela é reta. Se você quiser entender, você vai entender. Se você quiser aprender, você vai aprender. Mas não como letra, sim com o Espírito. O Espírito Santo está disposto a derramar sobre você algo que você nunca sentiu. Mas será que você quer sentir o que o Espírito Santo tem preparado para você? A própria Bíblia diz que Jesus troca o fardo e o jugo comigo e com você. Porque o fardo dele é leve e o seu jugo é suave. Mas será que nós queremos realmente parar de sentir o peso que sentimos? Aquela emoção de se sentir fraco? De ver as pessoas tendo peninha de você? Ou você quer se tornar o guerreiro que você foi chamado para se tornar? A guerreira que você foi chamada para se tornar? Não adianta bater. Quanto mais bateram na igreja e perseguiram a igreja nos tempos dos apóstolos, mais a igreja cresceu. E quanto mais batem no movimento que é do céu, mais ele vai crescer. A igreja, queridos, é apostólica. E quando nós não tomamos isso para nós, o inimigo roubou e levou para Roma. A igreja, ela é fundamentada em 5 pilares. E esses pilares foram deixados por Deus. Esses ministérios, esses chamados, individualmente, são a mesma coisa agindo no mecanismo celestial. Cada um tem uma função. Um governa, outro tem visão, outro ganha almas, outro cuida de almas e o outro ensina almas. Na falta de um profeta, o apóstolo se torna profeta. Na falta de um evangelista, o apóstolo se torna evangelista. Na falta de um pastor, o apóstolo se torna pastor. Na falta de um mestre, o apóstolo se torna mestre. Mas ele vai se movimentar na fragrância que o Espírito Santo colocar ele para se movimentar. Ela vai se movimentar na fragrância que o Espírito Santo movimentar ela para se movimentar. Colocar ela para se movimentar. E muitos não vão ser palavras agradáveis aos ouvidos. A Bíblia mostra que Paulo, quando pregava, as pessoas tinham medo. A Bíblia mostra que o próprio Pedro era pesado na palavra. E hoje, o que queremos? A verdade? Ou algo que vai ludibriar os nossos ouvidos e o nosso ego, para nós continuarmos parados e paralisados? É uma pergunta que eu deixo no ar. Será que você nasceu para ser fraco? Dependente? Ou você nasceu para governar sobre todas as coisas? Ou você nasceu para vencer em todas as situações? A guerra é constante. Não Deus contra o inferno. Deus acaba com o inferno a hora que ele quiser. Ele acaba com tudo isso a hora que ele quiser. Porque eu sirvo a um Deus soberano. Mas a guerra do inferno é contra nós. E em todo momento, quando Deus começa a agir na terra, através de nós, para mostrar que o inferno não é nada, o inferno levanta os dele para atrapalhar, tentar atrapalhar o movimento de Deus e começa a perseguir. Só que não acontece. Acontece algo reverso. Quanto mais perseguem, mais cresce.
mais apóstolos são levantados, mais apóstolas são levantadas, mais profetas são levantados, mais profetisas são levantadas, mais homens de Deus com envergadura poderosa se levantam. Quando eu comecei há 14 anos, há 11 anos atrás, vou fazer 12, eu já estou no 12º ano, caminhando para completar, em 14 de agosto de 2026, eu completo 12 anos apostólicos. Quando eu comecei, eram poucos. Os antecessores a mim eram menos ainda. Só que hoje nós somos uma grande multidão. É óbvio que eu vou repetir. Existe o caráter de um homem e o caráter da mulher. Mas nem todos são sujos e nem todos estão no mesmo balaio. Tem homens e mulheres que não vendem a sua unção por um prato de lentilha. Tem homens e mulheres que continuam tementes ao Senhor, que continuam caminhando na retidão, com dinheiro, sem dinheiro, porque tudo vem do Senhor. Com comida, sem comida, tudo vem do Senhor. Eu nunca vi um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. Ministérios que quando as pessoas abençoam, elas prosperam. E eles mesmos muitas vezes não prosperam. Se as pessoas entendessem a semeadura do que tem que fazer no ministério apostólico, no ministério profético, com envergadura, não com homens bem vestidos, mulheres bem vestidas, homens perfumados, com vários seguidores na internet. Não é isso que eu estou falando. Homens que realmente, quando oram, o céu responde. Assim como Josué, na guerra orou e o sol parou diante do céu 24 horas. Existem homens ainda que dão comandos aos céus e Deus responde. Aleluia, e faz com que a criação responda ao seu servo que está na terra. Elias dizia, assim como eu digo, assim aconteça. E acontecia. Queridos, nesse exato momento, existe um amigo meu, uma irmã minha, entrando no meio de um lugar inóspito, fazendo aquilo que Deus quer. E nós não sabemos o que ele está fazendo lá. Nós só vamos ver o resultado depois. E muitos vão trazer o resultado para si. Não é assim. O reino continua comandando todas as coisas. Nós tememos e trememos diante do Senhor. Nós amamos o Deus Todo-Poderoso. E se eu posso deixar uma lição para vocês, eu quero desejar isso aqui, ó. Hoje vamos ver Vamos ver como Deus estabelece ordem, autoridade e propósito em cada etapa da história, usando o mover apostólico e profético para restaurar a sua noiva. Não adianta resistir, querido. Não adianta ficar na posição que você está teológica. Entenda que o Espírito Santo descerá sobre a nação brasileira e descerá revelando o verdadeiro reino de Deus. Um reino que não é constituído por homens, mas sim pelo Espírito de Deus comandando e direcionando toda essa terra. Nós vamos ver coisas acontecendo. O último avivamento vai acontecer, profetizado há mais de 3 décadas, na nação brasileira. Muitos que profetizaram já não estão mais aqui, mas a profecia está ecoando ainda na terra. O mover apostólico e profético começou em Atos dos Apóstolos, termina em Apocalipse, mas vai continuar sendo apostólico. E isso não quer dizer que nós, apóstolas, somos maiores do que qualquer outro ministério. Mas nós somos pais espirituais que fomos levantados na terra para conferir o que a igreja e como a igreja está agindo. E é por isso que muitas conferências estão sendo levantadas em todo o mundo. Conferências de envergadura poderosa. Por quê? Porque os homens que vão lá não vão para se apresentar. Não vão, mas sim para conferir a palavra dos céus se está declarada na terra. E é assim que nós fazemos. E é assim que nós vamos trazendo o reino de Deus de novo para a terra, através de prodígios, maravilhas, milagres, unção, ativação. E eu quero nesse momento, você que ficou comigo até agora, 1h30 praticamente,
Eu quero liberar uma unção, ativar você. E se der tempo, eu vou falar com você, aqui ao vivo. Eu quero liberar o fogo do Espírito Santo. Senhor, assim como o Senhor declara na tua palavra, que os apóstolos impunham as mãos sobre as pessoas e elas eram batizadas com fogo, eram batizadas em línguas, era batizada em dons, era batizada através do Espírito Santo e recebia o Espírito Santo. Eu libero agora, Senhor, nesse exato momento, sobre esse homem, sobre essa mulher, Pai, em nome de Jesus, a minha mão direita está levantada sobre ele e sobre ela. Libera fogo da palma da minha mão. Libera unção completa, ativação em línguas. Comece a falar em línguas estranhas agora. Comece a sentir a sensibilidade dos céus. Comece a receber fogo, 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 revelação da cabeça à planta dos pés. Começa a receber eletricidade no teu corpo. Começa a receber dons, ativação. Começa a receber o teu ministério. Que haja clareza na tua mente. Que haja dons sendo liberados. Que os seus olhos se abram para você ver os anjos que estão à sua volta e à sua disposição. Aleluia! Que você entenda o mover que Deus tem para a tua vida. Se você sofreu numa área até agora, é porque Deus vai glorificar o poder dele nessa área para que você libere sobre o maior número de pessoas que você vai encontrar pela tua vida. Se você sofreu na área financeira, Deus vai te dar galardão profético nessa terra e você vai enriquecer para mostrar para todos que é possível. Se Deus permitiu que você vivesse doente por muito tempo na tua vida, Deus vai te dar uma unção de cura nesse momento, para você impor as mãos sobre os doentes e eles serão curados. E se agora, nesse exato momento que você está me ouvindo, você está doente, você está aflito, você está com um laudo médico contrário àquilo que Deus disse para você, nesse momento está negativado, está cancelado, bloqueado. Eu libero cura sobre a tua vida, libero cura sobre o seu ministério, libero cura sobre a sua casa. Receba o fogo, receba o fogo, receba o fogo, mais unção, mais poder, mais, em nome de Jesus. Assim seja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salmo 150 diz que todo ser que respira louve ao Senhor, com tamborins, flautas, saltérios, harpas, trombetas. Tudo que tem fôlego louve ao Senhor. O Ministério Apostólico vem trazendo essa visão, uma visão de fogo, de unção, não de emoção, mas de verdade. Pessoas que são tocadas verdadeiramente. Esse final de semana, exatamente no domingo, eu abri uma conferência chamada Céu na Terra, lá no Paraná. E quando eu abri essa conferência, foi muito mover, muita imposição de mãos, muito fogo, sobre todos que estavam lá, todos que quiseram receber. Pessoas viajaram 6 horas, 7 horas para estar comigo naquela conferência. E foi algo surreal. No final,
da conferência, um casal de venezuelanos já caminhando com Deus, falaram: apóstolo, nós não somos batizados com o Espírito Santo, nós queremos receber o Espírito Santo, nós queremos receber o fogo. O senhor pode orar por mim, orar por nós? Eu orei pela esposa, a esposa já tinha tentado várias vezes, daqui a pouco o Espírito Santo deu um cântico angelical e ela começou a falar em língua dos anjos, cantando em língua dos anjos. Um som que para muitos poderia não interpretar corretamente. E logo depois que ela começou, Deus liberou línguas com fogo para ela. E ela começou a falar em línguas. O marido dela olhando, a esposa dele falando em línguas, eu não sei o que eles passaram, não sei o que eles viveram, não sei quantas vezes eles tentaram. Mas quando o marido dela viu ela falando em línguas, ele começou a chorar. E ele estava na fila e eu orei por ele. E ele começou a falar em línguas e com fogo, e começou a profetizar com autoridade, com força. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, nós sentimos a força do Espírito Santo. Não existe outro lugar para nós irmos. Nós não queremos voltar para a cebola do Egito. Não tem lugar no mundo para nós. Quando nós realmente somos tocados pelo Espírito Santo com fogo, tudo dentro de nós muda. Algo novo acontece em nós, dentro do nosso interior. Começa a fluir rios de águas vivas e nós não queremos mais nada a não ser a presença dele. Nós queremos estar naquele ambiente todo momento e toda hora. Não existe mais um outro ambiente que a gente queira. Não existe mais um filme que a gente quer ver, não existe mais cinema, estádio de futebol. Não, nós só queremos estar ali porque aquilo é maravilhoso. É um ímpar na nossa vida, é algo singular em nossa vida. Não existe outro lugar que nós queremos ir. Quando você vê uma pessoa se desviando, ela desistindo de Jesus, ela voltando às velhas práticas, é porque ela nunca sentiu a presença real. Nunca foi liberado sobre ela, ela viveu sobre emoção, não sobre realidade espiritual. Tem muita gente que vive sobre emoção, não sobre ativação completa e genuína através do Espírito Santo. E você não vê homens voltando atrás depois que são batizados na Bíblia. Você não vê um apóstolo renegando Jesus depois que começaram o seu ministério. Você não vê ninguém, até Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele viu o céu se abrir. Ele continuou aceitando aquele apedrejamento e continuou olhando para os céus. E através da sua morte, Paulo estava lá e Paulo foi tocado em sua capa. E coisas aconteceram. Queridos, o sobrenatural é para quem crê. Quem não crê não vive o sobrenatural. Milagre é para quem tem fé. Se a sua fé produz milagre. Eu posso orar por um enfermo. Eu tenho fé de orar por enfermos e aquele enfermo não ser curado. É porque talvez ele duvide. Talvez ele duvide de quem é Deus. E quando nós discipulamos, realmente, as igrejas discipulam o profético e o apostólico, a genuína razão, base da igreja. Os membros, as ovelhas ficam fortes, se tornam guerreiros e guerreiras. Hoje vocês estão vendo um grande mover apostólico acontecendo nas redes sociais. Apóstolos que estão se levantando, como eu, como a minha esposa, como vários outros homens e mulheres que têm falado nas redes sociais e têm realmente levado pessoas a Cristo, pessoas ao batismo, pessoas ao fogo, pessoas à glória de Deus, e elas sentem isso, elas veem que inúmeros são os relatos que a minha igreja não fala sobre isso, a minha igreja não entende sobre isso, o meu pastor não aceita isso, não aceita aquilo outro. O que está acontecendo? As pessoas estão buscando, porque o Espírito Santo está tocando pessoas. E elas não estão mais paralisadas, sendo doutrinadas por homens que limitam o poder de Deus. Elas querem mais. E elas estão encontrando isso nas redes sociais, estão encontrando isso nas mentorias, nos masterclass, elas estão encontrando isso e estão encontrando seus pais espirituais e mães espirituais nas redes sociais e estão sendo abençoadas por isso. Eu creio que a igreja vai se adaptar e vai realmente se mover
aquilo que Deus quer para esse tempo. Nós não fomos chamados para ficar em quatro paredes. Se você é mais um, que você se sente assim, é porque Deus arde dentro de você algo que as quatro paredes não vão poder mais entregar. Chegou o limite, chegou o tempo. Chegou o tempo dos filhos de Deus se manifestarem e se levantarem e profetizarem. Amém? A Manu Mota está dizendo, eu sou a pessoa que enviou mensagem no Instagram, perguntei a respeito das primícias. Quais critérios devo observar para as primícias? A respeito do dízimo, eu dizimo, mas não tenho visto na minha vida. Depois você fala comigo, minha filha. Eu acho que eu coloquei o meu número do WhatsApp. Todo o WhatsApp que eu coloco, que é quando coloco nos comentários, queridos, quem fala sou eu, tá? Eu não tenho secretária, não. Eu mesmo que falo. Você vai falar com o apóstolo Alexandre, você vai aprender comigo diretamente. Amém? Eu falo com todos. Sabe por quê? Porque eu aprendi com Jesus que não importa a quantidade de pessoas que vêm até você, ele não lançava fora ninguém. Todos eles davam atenção. E se eu quero parecer mais com ele, eu dou atenção a todos. As pessoas que exageram, eu deixo de dar atenção, porque tem pessoas que querem que eu sirva a elas, não que eu ensine a elas. Que eu entenda o que elas estão passando, mas elas não querem aprender a sair daquilo que elas estão passando. Elas não querem se mover, elas querem que eu tire elas de lá. E eu não posso tirar ninguém se a pessoa não quiser sair. Se você quiser se tornar um guerreiro, se você quiser se tornar uma guerreira, eu estou aqui para pegar você pela mão e ser forte com você e te levar para um outro nível. Agora, se você quer que eu faça isso por você, pode esquecer. Porque eu não vou poder fazer se você não quer fazer. Se você quiser fazer, nós vamos até a batalha e vamos conquistar a sua vitória. Mas só para quem quer, não é para quem é dependente. Apóstolo, ora por mim, vamos orar juntos? Apóstolo, faz isso por mim, vamos fazer juntos? Apóstolo, eu quero avançar, mas não estou conseguindo. Então eu vou pegar você pela mão, vou te pegar pelo pescoço e vou te empurrar para você sair do lugar, pelo menos um passo você vai dar. Mas você tem que fazer por você. Então eu vou te ensinar o caminho, vou te ensinar como pescar, mas não vou te dar a vara e não vou te dar a isca. Eu vou te mostrar onde tem o peixe. E você vai preparar todos os instrumentos ali, a vara, a isca para lançar. E eu vou te mostrar o lugar certo que você tem que lançar. Jesus falou, joga a rede novamente. E eles tiveram que acreditar. E Jesus não falou para eles se estavam com rede ou não. Jesus falou, joga a rede aí. É desse lado que está. E eles deram o jeito deles e fizeram uma maior pesca. Então, se você quer sair da estagnação, se conecte a mim, caminhe comigo, que eu realmente pegarei você pela mão e te ensinarei um caminho apostólico profético, que não é um caminho pastoral. O pastor gosta de comer bolo na tua casa, gosta de tomar cafezinho na tua casa, gosta de ver quando você não vai para o culto, gosta de chorar com você. Não, os apóstolos ensinam a pessoa a sair da estagnação, do medo, do temor, e faz a pessoa se tornar um guerreiro e vencedor e governar sobre sua vida, e o inferno não toca mais ela. Diga uau, diga aleluia, diga glória a Deus. Após aquele mesmo fogo, deixa eu ver, Valdir César de Mota, deixa eu ver, após aquele mesmo fogo que saiu do seu, deixa eu ver aqui, do seu ventre, que eu ouvi uma live do Senhor, comentário, queimava dentro de mim, mas parou. Era bem no meu vento que eu sentia o fogo. É isso aí, sente mais fogo, meu querido. Quanto mais você busca, mais você sente. Quanto mais você busca, mais coisas acontecem. Extraordinárias, amém? Alguém sentiu na minha oração algo que quer comentar comigo, quer falar comigo aqui, para dar testemunho? Eu quero 3 pessoas que sentiu algo quando eu estava orando, e eu vou chamar você aqui para falar comigo. 3 pessoas somente. Diz aí, eu. Aí eu vou saber o que você sentiu. Escreve aí, eu. Me chama, apóstolo. Me chama, apóstolo. Eu quero saber aqui quem. Eu quero 3 pessoas que sentiram algo nessa ministração poderosa, de poder. Que sentiram fogo, que começaram a falar em línguas novamente. Diz aí para mim, no comentário. Aleluia.
É o rugido do leão, isso aí, uau. Vamos lá, vamos lá. Quem sentiu algo? Fala comigo. Quem viu algo, sentiu algo, eu. Tamires, vou te chamar aqui, Tamires. Vamos ver, Tamires, aqui, o que ela sentiu. Tamires, Tamires, Tamires. Me chama aí, Tamires, eu não estou te encontrando aqui. Me chama aí que eu te chamo aqui, que eu te aceito. Me chama aí. Tamires, vamos ver o que a Tamires sentiu, o que a Tamires vivenciou. Aleluia. Testemunho. Vamos lá, Tamires. Cadê a Tamires? Aí, Tamires. Shalom, Shalom, Tamires. pastor. Shalom. Shalom, que eu disse, me fala o que você compartilha com os irmãos aí, o que você sentiu. Eu senti muita eletricidade no meu corpo. Você é da Muita. onde? Maceió e Alagoas. Oh, que maravilha, Maceió, Alagoas. E aí, fala Isso. aí pra gente, o que você sentiu na hora da oração, o que você sentiu na live. Você gostou da live? Entendeu Sim, tudinho direitinho? entendi. Que Né? maravilha. Já faz algum tempo que eu acompanho o apóstolo, né? E eu respeito muito, né? Glória a Deus. E diz, Jesus é hoje, Jesus, né? E eu senti muito fogo e muita eletricidade no meu corpo todo. Senti a presença do Senhor. Uau! Que você receba mais de Deus sobre você, sobre sua casa, sobre sua família. Agora, Tamires, é com você, ó. Estou aqui falando diretamente com você, é para você. Ainda agora eu estava orando para todo mundo, agora eu estou orando em prol de você. E eu imponho as mãos sobre a sua cabeça e libero sobre você o fogo de Deus. Que você seja forte, fortalecida, alinhada, em comunhão com Deus e não olhe mais para trás e viva o novo de Deus, porque Deus está derramando um vinho novo sobre as suas cabeças, sobre a sua cabeça, agora, nesse exato momento. Receba mais eletricidade sobre o corpo, da cabeça à planta dos pés. Comece a falar em línguas, comece a falar em línguas, comece a falar em línguas. Mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, mais poder, mais fogo, 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 fogo. Fogo, cheio, cheio. Ai, você canta, Mandácia, veato corobandácia, rabacia de comandácia. Levanto de que, levanto de que, se chanamanto de abácia. Oh, meu Deus, meu Deus, Eita, glória, vai. Jesus. Que Ai, maravilha. Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Eita, Jesus. Glória a Deus. É mais, Glória. é teu, minha filha. Deixa eu falar com outro irmãozinho aqui, tá Amém. bom? Beijo no teu Amém. coração. Continua caminhando aí conosco. Amém. Amém. Vamos lá. Pode sair, minha filha. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Quem? Mais um, mais um, mais um, mais um. Vamos lá, irmão. Quero orar, quero saber do testemunho teu aí nessa live. Olha, a irmã lá de. Irmã Tamires falou, deixa eu ver outro aqui. Glória, 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 glória. Fala aí, escreve aí, que eu quero chamar você aqui. Vamos lá. Fabiane Porto. Vamos lá, Fabiane Porto. Me chama aí, Fabiane. Fabiane Porto, Fabiane Porto, Fabiane Porto. Aqui, te convidei, Fabiane. Te convidei. Fabiane Porto, cadê vocês? Aparece aí, Fabiane. Que maravilha. Fabiane, já entrou. Vamos lá. Cadê você? Cadê você, Fabiane? Aí, quero te Ai, ver. peraí.
Isso aí. Tô operando aí, Fabiano. Eu cheguei da Expo Cristã que teve no Rio Centro. Ah, A gente foi ver Fernandinho hoje. ah, é? Você chegou agora? Não, eu cheguei já tem um tempinho. Tava ali vendo as fotos que minha amiga tava postando da gente lá. Aham. E Foi aí, uma o que que você benção, foi sentiu? muito E o que bom. que você sentiu na live? O que que você sentiu aí da presença de Deus? Eu entrei ainda há pouco. Eu entrei agora que eu vi aqui ligado que estava acontecendo na live, mas é porque eu li um conteúdo do senhor sobre Piton. Aham, E assim, veio muito de encontro ao que eu estava orando na igreja, porque me colocaram na intercessão, e Deus falou comigo uma palavra, só que era em hebraico. Eu não estava conseguindo entender. Aí quando chegou em casa, eu comecei a pesquisar, é Ruá. Ruá. Não sei Sopro. como é que pronuncia. Sopro do Espírito. Isso. É Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo é Ruá Kodesh. Ruá, Ruá, Ruá. É o sopro. Isso. Era isso, porque quando eu oro, eu sempre sopro, 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 sopro. Eu já tenho isso já há muito tempo, desde que eu fui para uma igreja, Deus me deu isso, né? Aí, quando eu estava na salinha de oração, Deus falou isso comigo, sobre esse ruar aí. Aí eu falei com o pessoal da intercessão, aí o Senhor escreveu sobre isso e Uau! sobre Piton. E também, assim, eu orava, Senhor, essa serpente e tal, porque, assim, Deus vai falando, né? Através do vaso. Mas, na verdade, eu queria pedir a sua intercessão por mim, porque assim, eu estou passando um período muito, muito difícil, né? Hã? Já tem tempo já que eu estou passando esse período difícil, parece assim, que eu estou sempre com a vida travada. Entendeu? Você acredita que vai destravar agora? Você acredita? Você tem fé? Amém. Fé? Ministerial, financeira, é tudo, mas muitos anos. Eu sempre peço, Senhor, me liberta dessa escravidão. Então vamos lá. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a Fabiana diante das coisas celestiais agora. Da cabeça aos pés. Vai tocando ela. Vai tocando o seu interior profundo, Senhor. Vai soprando sobre ela o seu sopro de vida. Em todas as áreas da vida dela, seja soprado agora. Senhor, o Senhor é o grande eu sou. O Senhor é aquele que sopra o vento do norte, do sul, do leste e do oeste, que faz a limpeza geral aonde precisa ser limpo, Pai. Destrava os caminhos da Fabiana. Ela é tua serva, tua intercessora. Busca pelo Senhor. Eu libero agora sobre ela o sopro de vida, o sopro de conquista. Ela nasceu para governar, não para ser governada. Ela nasceu para vencer, não para ser vencida. Ela é uma campeã no seu reino, Senhor. E a partir de hoje, a força do teu reino descerá sobre a cabeça da Fabiana, sobre a casa dela e todas as áreas da vida dela que estavam paralisadas. A partir de hoje, vão se movimentar com velocidade e através do vento do Espírito Santo, que vai, Senhor, soprar ela para os quatro cantos dessa terra. A terra que ela nem imaginava em pisar, ela vai pisar. Terras que ela nem imaginava ir, ela vai ir. Porque, Senhor, o Senhor vai, a partir de hoje, trazer velocidade para a vida da Fabiana, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém, minha filha. Recebe dos céus. Amém. Você vai enlugar, filha. Eu Apóstolo, não sei onde recebo em nome de Jesus. você quer ir. Mas eu sei que você vai em lugar Oi? que você nem imaginava. Amém. Eu Amém? recebo. Deus abençoe. Shalom. Amém. Aí, Muito fica obrigada. ligado aí. Amanhã vai sair outros poderosos amanhã também. Tá. Tá? Outros conteúdos? Vai sair outros conteúdos É que amanhã. Oi? é porque tá travando bastante. Tá bom, pode sair daí que eu vou chamar outra pessoa, tá bom? Tá bom. Como que sai aqui?
Peraí, como que sai, meu Deus? Pode sair da E live. agora? Pode sair da live, depois você volta. Pode sair da live. Ai, meu Deus. Aleluia. Saí? Saiu não, você só ficou. Você está aí ainda. Ai, meu Deus, como é que sai, pai? Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu vou fechar a live agora. Vocês vão continuar comentando, comentem, amém? Comentem. Aqui, Três Lagoas, aleluia. O pessoal está falando aí, vai comentando onde você é. Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro, Igreja Evangélica Projeto Vida com Deus. Um forte abraço, pastor Alexandre Cunha. Deus abençoe, meu amigo. Saudade do Senhor, da sua família. Me receberam muito bem na sua igreja. Que maravilha, guerreiro. Bom tê-lo aqui conosco. Amém. Ó, dia 29 de novembro, um sábado de imersão, protocolo de um guerreiro, online e presencial. Vamos fazer em Nova Iguaçu, eu e minha esposa, presencial e online. Faça a sua inscrição. Procura aqui no Stories, procura aqui no meu perfil o telefone para inscrição. Me ligue, faça a sua inscrição. Garanta dia 29. Amém? Você vai ganhar uma apostila, você vai ganhar um certificado só aqueles que participarem do seminário Protocolo de um Guerreiro. Nós vamos falar de cura interior, batalha espiritual, intercessão profética e treinamento de intercessores. Vai ser um tempo ímpar, um tempo poderoso e extraordinário para vocês. Dia 29 de novembro, a partir das 10 horas, vai até as 20 horas, é o dia de imersão para você entender quais são os ataques do inimigo contra a tua vida. Se você é um guerreiro e você quer receber ferramentas espirituais para a sua vida, faça já a inscrição, participe do nosso grupo Escola Voz Apostólica, que está aqui no meu perfil. Toda terça-feira eu tenho uma live e toda quinta-feira eu tenho uma live. Vou sair daqui, vou para a sala Tefilá de oração com meus filhos e amigos, irmãos e alunos da Escola Voz Apostólica. Vamos orar meia-noite, no portal da meia-noite, em nome de Jesus. Pernambuco, beijo no coração. Maceió, beijo no coração. Ceará, beijo no coração. Amém. Vai falando aí que eu vou mandar beijo aí para vocês. E vou mandar a Shalom de Deus. A Shalom é plenitude, querido. Quando você recebe a Shalom de um profeta, você tem plenitude sobre a tua vida. Deixa eu ver. Onde que é? Cachoeira de Macacu, Rio de Janeiro. Vamos lá. Vasco da Gama. O outro falou Vasco da Gama. Olha, Vasco da Gama. São Paulo, Mato Grosso. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá de onde você é. Olha por nós, apóstolo. Com certeza, pastor Alexandre. Em nome de Jesus, entre em contato comigo no WhatsApp depois, pastor. Com certeza, Bahia, Altinópolis, São Paulo. Eita glória! Povo do Manaus, Amazonas, gente de tudo quanto é parte do Brasil está aqui conosco nessa live que foi poderosa. Queridos, vou fazer um pedido. Acabando a live, venda nova do imigrante, Espírito Santo, Bahia, Feira de Santana. Uau! Shalom, povo do avivamento. Vai recebendo aí fogo. Junqueira, interior de São Paulo. Junqueiranópolis, interior de São Paulo. Meu Deus, 9 imigrantes, já falei, Bahia. Que maravilha. Receba Shalom do Espírito Santo. Terça-feira, Itaipuaçu, Maricá, minha cidade. Pastor Daniel, meu filho. Aleluia. Recebe aí também, Shalom de Deus. Eita glória, aleluia. Beijo no coração de vocês. Curtam o conteúdo que eu estou postando aqui no Instagram. Compartilhem com o maior número de pessoas. Fechando essa live, comente essa live, divulga essa live com o maior número de pessoas, para que as pessoas entenderem o que é apóstolo. Jacobina, Bahia. Oh, meu Deus do céu. É tanto lugar. São tantos irmãos que têm se unido a nós nesse mover apostólico. Shalom. Até terça-feira, em nome de Jesus. Faça parte da Escola Voz Apostólica. Vai ser algo tremendo. Semana que vem eu vou fazer 4 lives sobre cura interior, batalha espiritual, treinamento profético e intercessão profética. 4 lives gratuitas de 1 hora
aqui no Instagram para você entender o que vai acontecer no protocolo de um guerreiro. E eu sei que você vai estar lá conosco. Beijo no coração, shalom, shalom. Até terça-feira, em nome de Jesus.